Então tá, então uma boa tarde todas e ele, só ele, seja bem-vindo. Que uma boa tarde também para quem vai assistir pela internet, agora ao vivo ou em outros horários. Eu estou no lugar do Miguel, hoje seria o dia do Miguel, mas ele não pôde vir, então estou substituindo. Vamos fazer a nossa prece então, fechando os nossos olhos, agradecendo por estarmos aqui, por escolhermos a melhor parte para o alimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, revigorar o nosso ânimo, a nossa boa vontade, aquilo que nos faz realmente bem. Te agradecemos, Senhor, pela presença dos nossos amigos da espiritualidade, pelos dirigentes deste trabalho, por todos aqueles que vêm e preparam esse ambiente para nos receber, que desde o momento em que aqui entramos, já estamos recebendo o que precisamos, o que necessitamos. Eles sabem mais do que nós mesmos. Obrigado por isso e que desde já possamos estar recebendo as bênçãos necessárias. Te agradecemos hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Então, como eu ontem fui avisada e assim, meio que, né? Aí o que eu fiz? Eu geralmente quando isso acontece, eu gosto de fazer uma prece, depois fechar os olhos e abrir as lições ao acaso, que a gente sabe que não é ao acaso, né? E como eu gosto dos livros do Chico, Fonte Viva, aí caiu a lição 86 com a pergunta: estás doente? Já fiz esta lição, já devo ter feito até no culto do Evangelho, mas como nós sempre temos alguma coisa, né? Alguma coisinha, alguma dorzinha, alguma na parte interna da gente também, né? Alguma dor emocional. Então a pergunta cabe para nós: estás doente? Aí o texto evangélico de Tiago, capítulo 5, versículo 15, nos diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E daí Emmanuel nos fala assim, eu vou ler a lição, depois nós vamos conversar a respeito dela. Todas as criaturas humanas adoecem, todas. Todavia, são raros aqueles que cogitam, que pensam na cura real. Os paliativos nós temos, né? Ah, eu tô com uma dorzinha, tomo um remedinho pra dor. Ah, eu tô com isso, tomo um remedinho pra isso. Ah, tô com acidez de estômago, toma não sei o quê. Mas aonde será que está a causa real? Né? Gente, não, geralmente aqui, ó, raros são aqueles que cogitam a cura real. Raros. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. É necessário? Precisamos, quando nós vamos ao médico e ele nos dá remédio, precisamos tomar, precisamos. Mas não quer dizer que isso vai nos restaurar integralmente. Vai curar o corpo, os efeitos. Nós precisamos saber das causas. É isso que está perguntando aqui. Estás doente? Olha só, o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. Quando a gente está sentindo alguma coisa, a nossa cabeça já começa a funcionar. Ah, mas é isso. Ah, não, mas é aquilo. Ah, não pode ser isso. Ah, não pode ser aquilo. Não é verdade? Então, a mente da gente cria coisas que às vezes a gente não entende só porque a gente não entende o que a gente realmente está sentindo. A vida, pouco a pouco, plasma, compõe em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, por isso que é muito melhor a gente saber o que a gente sente antes do que a gente pensar. Porque o sentir gera o pensamento, não é ao contrário. É o sentimento antes que gera aquela visão, aquele pensamento, aquela atitude. E a gente dá pouca importância para o que a gente sente. É muito mais fácil o que a gente vê, o que alguém fala, o que alguém diz para ti, ou o que tu leu, mas o que tu realmente sente, a gente não dá muito valor. De que vale
a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado, que é desanimado, ou insubmisso, que é indisciplinado. O que adianta a gente tomar remédio, tentar, né, se normalizar, mas ali dentro a gente continua alimentando aqueles sentimentos negativos, aquela tristeza, aquela dúvida, aquela ansiedade. Vai chegar uma hora que o teu organismo vai se acostumar tanto com o remédio, ele não vai mais fazer efeito. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos e de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar, benéfico, e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Não é isso. É real isso que está falando aqui, né? Para todos nós. A gente busca solução, consegue, se sente bem, depois volta a mesma coisa. Se a pessoa tem problema de estômago, ela faz um regime, faz uma dieta, mas depois, quando fica bom, volta tudo de novo aos abusos. Não é verdade? A questão aqui, que nem as primeiras melhorias dos benfeitores espirituais. A gente vem à casa espírita, a gente escuta a exposição, a gente toma o passe, a gente leva água, Cheguei em casa, continua do mesmo jeito, azedo, brigão, negativo, tudo. Eu vou nascendo, não adianta de nada. Como é que vai adiantar? A gente tem que fazer a parte da gente também. Eu agora, que nem eu fiz uns meses atrás, eu fiz uma cirurgia astral para as minhas enxaquecas. Eu nitidamente sei que diminuíram assim extremamente. E outra, o remédio que eu tomava para as enxaquecas me dava contra aquelas reações adversas, e eu ficava mal do estômago, eu ficava mauseada, aquela coisa toda. Nem isso eu não sinto mais, porque eu já tive início de dor de cabeça, mas eu tomei o remédio e não me deu. Mas por quê, gente? Porque eu também me ajudo. Eu não janto mais, eu tô comendo cedo, eu vou dormir mais cedo, eu tento dormir mais, eu tento me acalmar mais, a gente tem que fazer a parte da gente. Porque senão vai voltar tudo e não vou dizer, mas a cirurgia que não deu certo. Não é bem isso. Não é bem isso. É nós que não nos disciplinamos. Essa palavra, para mim, sempre foi um custo. Mas agora, depois da idade, já chega mais, a gente começa a se disciplinar um pouquinho mais por obrigação mesmo, né? E faz bem, faz muito bem. Nossa, ter disciplina para acordar, para levantar, para fazer as coisas, para tomar a água, né? Fazer aquela coisa de tomar bastante água, aquelas que precisamos, ainda mais nesse calor. É disciplina, gente. Pequenas coisas, pequeninas coisas. É uma coisa que faz bem pra gente e nos auxilia nas nossas ditas doenças. Muitas vezes, que a maioria não, toda doença ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, né? Aí olha só, como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Quando a gente fica brava, que sabe aquela coisa, aquele calorão, né, de brabo, que a gente fica raivoso, a gente não imagina o mal que faz para as nossas células, o mal que faz para os nossos órgãos físicos, aquela emanação de energia negativa. Aí a gente diz, passou. Só que o teu corpo vai acumulando aquilo. Todas as vezes que tu fica irada ou desanimada, vai alimentando isso no teu físico. Aí uma hora dessa surge uma doença que a gente diz, mas por quê? O que eu fiz? Não é de agora. A gente sabe que as coisas vão ficando, aumentando, vão se acumulando, e isso vem para fora através de doenças físicas. Olha só. A indignação, aí entra uma coisa que a gente tem que saber dosar. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, maléfico, danoso, de consequências imprevisíveis. A gente vai somando, vai vendo, vai se indignando, né? Tudo bem, a gente, as coisas que acontecem no mundo tem que te indignar. Mas como diz aqui, quando ela é justa e construtiva, a indignação.
Não é essa indignação gratuita que a gente tem de tudo que a gente vê, a gente se indigna e não faz nada, e não adianta nada, não resolve nada, e tu fica alimentando aquilo todos os dias. Vai fazer mal para quem? Para as pessoas que a gente está ficando indignado ou para ti mesmo? Vai fazer mal para nós. Aquilo, a situação ou a pessoa que tu está indignada não vai sofrer nada, não vai sentir nada. Apenas nós mesmos. Mas quando é uma indignação justa, que faz tu mudar a tua postura, que faz tu mudar teus pensamentos, que faz tu acreditar em coisas diferentes, aí é fácil de, né? Ou então se engajar em algo maior, né? Por exemplo, que nem eu sempre falo da causa animal, que é a que eu defendo, né? E vou defender até em outra encarnação, com certeza. E me indigna as atitudes que a gente vê acontecer contra os animais. Mas não adianta eu ficar indignada e não fazer nada. Eu faço o que eu posso, eu cuido. Não adianta eu ficar enraivecida porque não tem justiça. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Vai piorar para mim se eu ficar alimentando aquilo. Então o que eu faço? Tudo que eu posso fazer da melhor maneira eu faço. O que eu posso ajudar eu ajudo. O que eu posso, né, ter em casa eu tenho, então é isso aí. Mas é coisa assim, ó, eu me indigno, mas não fico todos os dias indignada. Tem pessoas que acordam já indignada porque amanheceu. Não é verdade? Por que a noite não continua? Já tá indignada porque amanheceu. Depois tem que levantar, tá indignada porque tem que fazer tudo de novo, as coisas em casa. Essa indignação que aqui diz aqui, ó, que é pernicioso, de consequências imprevisíveis. Depois, olha só, o desalento, por sua vez, que é o abatimento, a melancolia, o desânimo, né, que a gente tá sempre naquela, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. A gente acha que não, deixa eu curtir minha fossa. Depende. Se é por um momento, quando a gente precisa, tudo bem, né? Porque não é, a gente não tem que estar a milhão todo dia, nem toda hora. Mas ficar sempre melancólico, lembrando do que passou. Eu não posso mais, eu não vejo mais, aquela coisa toda. Que tristeza. Isso faz bem? Pelo raciocínio mental, tu não sabe que isso não vai fazer bem para ti. Não vai fazer bem pro teu físico. E isso só quem pode comandar é nós mesmos. Quem é que vai abrir a nossa cabeça e botar as coisas negativas e positivas? Somos nós. Não é mais ninguém. Então essa questão é só a gente. Olha só. E que falar da maledicência, que é aquela coisa de ficar falando dos outros, né? Mal dos outros, mal de todo mundo. Né? Ninguém presta, ninguém faz isso. Todo mundo que faz alguma coisa tem uma intenção. Todo mundo tem... meu Deus do céu, olha só. E falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Quando a gente fica lá, falando mal dos outros, mal de vida, mal disso, mal daquilo, e achando que tudo tá sempre errado, que a gente que tá certo, que a gente que isso, que quem eu penso é o certo, aquela coisa toda, a gente tá o quê? Conversa infrutífera. Quantas coisas boas tem para se conversar, ainda mais, por exemplo, se tu tá junto de pessoas que tu gosta, né? Coisas para te levantar o astral, rir. Foi exemplo. Ontem a gente saiu, o que a gente riu, que a gente chega a ficar, como é que eu posso, aliviado, sabe? Parece que e rir de quê? Das coisas que a gente tava falando, de besteira, de coisas nada muito assim, não era infrutífero. Mas era muito engraçado o que a gente estava falando, né? E olhando, e é um alívio assim a gente sente quando a gente tem aquela... É a terapia do riso, né? Existe essa terapia. Terapia do riso. Faz bem pra gente. Agora não me diz que terapia do choro é terapia, porque não é. O choro é só bom quando ele desabafa, quando tu precisa botar pra fora. Aí sim. Agora o choro de tristeza, de melancolia, disso, esse não te faz bem. Agora o riso, qualquer riso faz bem. Te levanta, aqui fisicamente as rugas diminuem. É muito melhor ter a cara como é que uma vez eu li? Que a gente exercita mais músculos
rindo do que com a cara fechada. Com a cara fechada, a gente fica flácida, fica séria, assim. Agora, se tu tá rindo, tu tá sempre exercitando esses músculos, porque o nosso rosto todo é cheio de músculos, né? E a gente sabe que precisa ser exercitado dessa maneira. Por isso que, às vezes, uma vez até no colégio, me chamavam de palhaça, mas eu prefiro ser palhaça do que ser séria. Prefiro 1000 vezes ver o outro lado das coisas do que ficar vendo só o lado escuro. Porque o lado escuro é tão fácil todo mundo ver, né? Agora, ver o lado bom das coisas não é todo mundo. Então, olha só. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, se não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens. Qual é o santo que vai nos ajudar? Né? A gente tem que fazer por merecer, né, gente? Ah, mas eu tenho meu anjo da guarda. Sim, mas quando tu tá fazendo coisa errada, ele só te olha e fica esperando até que tu te antene, porque ele não vai se meter. Nós temos o livre-arbítrio. No máximo, ele pode te dar uma intuição, uma coisa, daí tu abre um livro, tu lê alguma coisa, alguém te fala alguma coisa, mas quem tem que captar a mensagem é a gente. Não vai vir assim, ó, definida, ó, faz isso porque vai resolver isso. Não. Vem sempre de outra maneira. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta, que nem aqui, ó, que gênio milagroso vai doar pra gente o equilíbrio orgânico se a gente não sabe ficar quieto, se a gente não sabe desculpar, que a gente não sabe ajudar, que a gente não faz nada de positivo. Não é verdade? Olha só, por mais se apressem os socorristas da terra, que são os médicos, e do plano espiritual, que são os nossos protetores, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto, porque nós vamos matando as nossas células com os nossos pensamentos e sentimentos negativos. Com aquela hora que a gente se encolera, né? Fica colérico, que fica brabo, ou que fica irritado, ou que... Gente, a gente mata um monte de neurônio, um monte de célula, a gente afeta o nosso organismo. E a gente, na hora, a gente não vê. Né? Mas depois vem as consequências. E daí, quando a gente chega lá no outro lado... Ó, tu tinha que viver 80 anos, mas tu morreu com 75. Esses 5 foi de quê? Os mini suicídiozinhos que a gente vai fazendo. A gente vai diminuindo o nosso tempo aqui. E daí quem é que é responsável? Ah, é os outros? Ah, é aquele que fazia mal pra mim? Ah, é as consequências do mundo? Não, é tua. Porque a nossa responsabilidade é cuidar desse aparelho que a gente tem aqui perfeito. E se a gente não saber nem fazer isso, né, olha que a gente já conhece bastante coisa, né? O Chico que dizia, né? Os mini suicidiozinhos. Que ele era todo delicado para falar, né? Então ele dizia isso, mas é suicídio indireto mesmo. A gente acha que suicídio é só tu ir lá e matar, acabar, acabou. Não, mas aos pouquinhos, com os vícios, com esses pensamentos negativos, com esses sentimentos, aí tu vai te diminuindo o teu tempo vital aqui, do teu corpo. Tá? Se estás doente, minhas amigas e meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Qual é a grande mudança? É o nosso crescimento. Quando a gente começa a pensar diferente, quando a gente começa a agir diferente, a gente tem que estar preparado para isso, porque senão a gente não vai nem notar. A gente nem vai ver isso em nós. Mas aqui, ó, acima de qualquer medicação, aprende a orar, que é o que Tiago fala aqui, ó. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A gente tem exemplos disso, de casos bem pesados, de pessoas com câncer, que através da oração ajudou bastante, até se curou. E isso aí, gente, é estudado pelos médicos e pelos cientistas, que já é comprovado, que fizeram testes em pessoas que oram, que são doentes com a mesma doença, e pessoas que não oram. Aqueles que oram, eles têm uma melhora
ou até cura maior do que quem não ora. Então quer dizer que isso muda realmente, né? Tanto que aqui na nossa cabeça aqui, não sei qual, acho que é o frontal aqui, ele se ilumina quando a pessoa ora. E isso é constatado cientificamente, não é coisa da gente aqui. Coração, né? Não, a oração, como diz aqui, ó, a oração da fé. Não é, ah, Senhor, me ajuda, ah, Senhor, preciso disso, ah, Senhor, não. É o coração junto, é o sentimento junto, tá? Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, olha só. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a nossa própria consciência. Lá nós vamos ver o que a gente fez ou não fez. Mas aqui a gente já sabe que deve cuidar, né? Cuidar do corpo, olha aqui, ó, desapega-te dos bens transitórios. O corpo é um bem transitório? É. Mas daí, tu tá falando que tem que cuidar, mas se desapegar. Só que tem uma coisa bem diferente. Desapegar é não viver só para aquilo. E não achar que aquilo é só isso que existe e que é o certo. Mas o cuidar é pela lei do uso. Nós temos que cuidar. Né? Olha só, porque depois a gente vai chegar lá do outro lado, a nossa consciência vai dizer o que a gente fez e o que não fez. E a gente vai saber que a gente está em maus lençóis, porque nós não vamos conseguir nem se olhar, né? Se a gente fez mau uso. Né? Olha só, foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, as tuas condições de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Os outros não têm nada a ver com os teus problemas. Ninguém precisa ficar encarando alguém azedo, que não tem uma cara fechada, só porque ela está cheia de problemas. Por favor, a gente precisa de simpatia pessoal. A gente está aqui para ser bons para os outros. Né? O Chico que dizia, se tu tem problema, chora em casa, mas a hora que tu sair, abre um sorriso. Não adianta, gente, não adianta. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão, na ampliação do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Ele vai nos levantar, como Ele sempre faz, mas a gente precisa da oração da fé viva. O que é a fé viva? É a fé com obras. É a fé acreditando realmente, por exemplo, quando a gente está com os maiores dos problemas, a gente acreditar que existe o bem e que as coisas vão se modificar. Essa é a fé viva. Agora, ter fé só quando as coisas estão boas, né? Ah, eu acredito, claro, tá tudo bem, tá tudo andando bem, tá tudo certinho. Aí no momento que tem um problema, já deixa de ter fé, já não acredita mais, já acha que Deus virou as costas, já acha que o plano espiritual já não tá te ajudando. Isso daí não é uma fé morta, porque tu só fala, né? Falar é a coisa mais fácil do mundo. Aí então, aqui uns desse texto, eu peguei umas, como é que eu posso dizer, uns pensamentos meus que eu fui falando, aquela coisa toda em casa, né? Olha só, vou pegar só algumas coisas, ó. Tristeza, raiva, desânimo, orgulho, egoísmo, em desalinho e tantos outros sentimentos e comportamentos equivocados, sinônimos de atitudes contrárias às leis morais, são geradores de desequilíbrio e enfermidades psicofísicas que devem ser eliminadas de nosso coração. Aí eu fui atrás para saber o que é essas enfermidades psicofísicas, né? Psicofísica, o que é? Psico com físico. Então tem a parte emocional com a parte do corpo, né? Então eu fui procurar. A psicofísica é um ramo da psicologia que estuda as relações dos estímulos físicos com as sensações correspondentes. Então eles estudam assim, ó, alguém, tu sente o calor, por exemplo, põe a mão num lugar quente, tu vai sentir o calor, né? No frio, tu vai sentir
o gelo. Então, essa é a relação que a psicofísica estuda. Mas daqui, como ele fala das enfermidades, as enfermidades psicofísicas são aquelas que a gente sente e que vem para fora depois. Que são essas aqui, ó, que nem ele fala aqui que a tristeza, a raiva, o desânimo, o orgulho, o egoísmo e tantos outros sentimentos, né, em desalinho, eles são os geradores de desequilíbrio desse nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual, vamos falar assim, então. Então, para ver como é profunda essa questão do doente. Doença, peguei até os resfriados, gente. O nosso sistema imunológico está baixo. Mas está baixo por quê? Porque eu entrei num lugar... Mas quantas pessoas entram nos lugares e não ficam gripadas? E por que tu ficou? Né? Então são coisas... Às vezes a gente pensa, né? Não, mas é só por causa do clima, é só por causa disso. Mas a mente da gente não está ajudando em nada. A gente não se esforça para nada. É só o físico, né? Eu senti, então eu vou ficar gripado, que nem, por exemplo, os ares gelados, aquela coisa toda. Mas se tu tá com o teu sistema imunológico equilibrado, isso não acontece. E como é que a gente faz isso? Que nem eles dizem aqui, o Emmanuel fala para nós, a oração, o auxílio, a caridade, tentar fazer coisas boas, tentar ser bons para os outros, para quem convive com a gente, aquela coisa. Isso tudo a gente tá o quê? Fazendo com que essa energia seja movimentada e o nosso sistema físico, emocional, o nosso sistema vai se equilibrando. Mas é que a gente é muito assim, né? Uma hora a gente tá bem, daqui a pouco acontece uma coisinha, a gente tá aqui, daqui a pouco daí tu sobe de novo. Então, por isso que a gente tem, e por isso que o início da lição é essa. Todas as criaturas humanas adoecem. Não tem uma que não adoece. Todo mundo tem essa variação, né? Mas são raras aquelas que trabalham para a cura real. E a gente está aqui falando que a gente tem possibilidade, sim, de ter a cura real, que é como? Trabalhando o nosso íntimo para que a gente possa ter um físico saudável também, né? Aí, olha só, ontem à noite, quando eu estava terminando de fazer esse trabalho aqui, eu recebi num dos grupos do WhatsApp que eu participo, uma mensagem de uma amiga muito querida de boa noite, e ela diz assim, a maior escuridão não é física, mas na alma e no coração. E para combater essa escuridão, é preciso manter acesa a luz da fé. Aí eu fiquei pensando, pois é, então quer dizer que tá certo o tema que eu vou falar, porque caiu tudo direitinho, né? Porque realmente a escuridão maior, ela é interna, é do coração, é da alma. E a gente consegue trabalhar isso e trazendo mais saúde para o físico da gente. Uma coisa é ligadinha na outra, a gente não pode separar. O nosso corpo físico é muito importante, não devemos nos apegar, mas ele é muito importante, porque ele vai ser a cópia para que a gente possa ter uma outra encarnação. O que a gente faz nesse corpo aqui vai estar registrado e a gente vai ver, e daí depois a gente vai poder ter algo maior, melhor ou não, dependendo da utilidade que a gente faz. Certo, meus anjos? Era isso então que eu tinha para hoje. Não estamos mais doentes, não vamos mais ficar doentes. E se ficar, prece, oração, pedir que o auxílio vem. Isso vem, mas tem que pedir de coração, certo? Então vamos encerrar, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui. Que o nosso físico, que o nosso espírito tenha sido banhado com os bálsamos salutares trazidos pelos nossos amigos da espiritualidade, pelos trabalhadores incansáveis dessa casa que nos amam e que nos aguardam em todos os nossos encontros para dividir conosco todas essas energias tão boas, tão salutares e que nos colocam para cima. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos, obrigado pela tua presença, pelos teus ensinos, pelo teu evangelho, obrigado pela tua presença sempre
em nossos caminhos. E que assim seja.